Boa noite, Home Students. Está começando agora mais um Homeworks Podcast. O meu nome é Léo. O meu nome é João. E nós estamos em mais uma Odisseia da Educação. Estamos aqui nessa Odisseia terrestre. Pois é. João, manda um recado para quem está ouvindo a gente nesse momento. Assina. Mentira. Assina. Não, dá um joinha aí no vídeo aí, né? Deixa um comentário aí pra gente, faz favor. Entra na nossa página do Instagram. Você vai ser muito bem-vindo, seus comentários serão muito bem-vindos. Então, a gente fica muito feliz com a participação de vocês aí. Se por um acaso você quebrar a unha ou quebrar o dedo, quando você estiver dando o seu like, manda uma mensagem pra gente que a gente vai mandar um emojizinho, com certeza. Indenização? Não promete não, hein? Rede nacional isso aqui. Não, indenização não, mentira. João Renato, nós combinamos hoje para falar sobre esses anjinhos que estão conosco todos os dias, tardes e noites da nossa vida. Bom, João Renato, estamos combinados aqui, né? A gente estava falando sobre educação. Sim. E a gente combinou para falar um pouco sobre o aluno em sala de aula, não é? Eu acho interessante que a gente deveria, claro, trazer algum aluno aí para falar um pouco, né, do ponto de vista dele, que eu acho que é importante, não é? Mas assim, eu sou muito curioso para entender o que é o aluno em sala de aula, o que ele pensa, o que ele sente, o que ele quer. E às vezes eu me sinto meio perdido, cara. É importante ouvir o que o aluno tem a dizer, mas é importante também entender, né, que existe toda uma situação. Por que acontece, né? A própria educação não ouve o aluno, né? A própria educação O próprio sistema educacional não ouve o aluno. E aí a pergunta é, deveríamos ouvi-los? Pois Assim, é um pouco estranha essa pergunta, né? Vai falar, o João Renato é um autoritário, que não sei o que tem. Todo um processo é pensado para o benefício do aluno, né? Existem alguns modelos educacionais que vão trazer o aluno para frente do trabalho, né? Para frente do processo educacional. Só que, e aí fala de metodologia ativa, com o aluno ao centro do processo e tal. Mas todo processo de aprendizagem que envolve realmente aprendizagem exige um movimento ativo do aluno. Mesmo as metodologias chamadas de mais tradicionais, ela exige que o aluno entre num modo de ativo de processo, porque o professor pode falar ali 500 anos, se o aluno não quiser, se ele não tiver atividade, se ele não tiver presente, com atenção, né, trazendo a consciência dele, o foco, né, a concentração dele, ele não vai aprender nada, então. Verdade, cara. E assim, cara, vamos falar um pouquinho pro pessoal que tá em casa, né? O que é um contexto educacional que a gente tem hoje. O que é uma sala de aula. Sim. Podia ser o título do podcast, então, o que é uma sala de aula. O que é uma sala de aula, podemos colocar. Eu lembro que teve uma cena, assim, muito específica na minha carreira, assim, docente. E aí, cara, eu não vou falar o nome dos alunos, porque, né, eles estão assistindo aí e não quero conflito com ninguém de vocês. Mas se você lembrar dessa cena, você vai lembrar na sua cabeça aí, né? Eu parei assim, cara, eu olhei. Eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu juro, Léo, na mesma cena, tinha uma menina tirando um pedaço de broa do bolso e comendo. Tinha um aluno rodando o caderno lá atrás, assim, lá no final da fila. Uma pessoa mexia no celular, eu tô dormindo. Eu falei, meu Deus do céu, que cena bizarra é essa? Parece um circo de horrores, né? Tipo assim, não no sentido de coisas horrorosas, mas de ações, né, que não condizem com o que é a nossa postura ali em sala de aula, né? Isso assim, isso é uma cena que me vem à mente, mas a gente tem uma coleção de cenas na nossa vida que você tem, eu tenho, qualquer um na carreira docente, uma coleção de cenas que assim, você não acredita no que você tá vivenciando em sala de aula às vezes, né? Sim. É lógico que o papel do professor, a gente pensou sobre isso nas outras aulas, ele é fundamental. Mas existe também uma demanda do aluno que precisa ser específica, ele precisa demandar alguma coisa do professor. É tipo assim, olha, você cresce quando você é cobrado. Sim. O professor também, ele se torna um professor melhor quando ele é cobrado. Os alunos exigentes fazem professores também melhores. Com certeza. Então, essa demanda, mas essa cena foi muito marcante na minha carreira docente, assim. Eu me lembrei daquele filme do Homem-Aranha, aquele do Maguire, que tá em câmera lenta, aí tá lá um cuspindo um papelzinho, aí tá o mosquito voando, e a mão do cara dando um soco, aí ele desvia do soco, né? Como se você fosse ali o Peter Parker,
vivendo isso, né? Você se abstrai, né? Você tá de fome. Meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui? Eles não sabem o que eu tô fazendo aqui, nem eu sei o que eu tô Sim. fazendo, então. Cara, por falar nisso, João, qual que é a sua opinião hoje, cara? O que que é uma sala de aula hoje, na experiência que você tem? Qual que é a realidade do professor na escola pública hoje, Então, em termos de alunos, né? é difícil falar assim do professor na escola pública como um todo, né? A nossa experiência ela é muito particular, eu acho. Sim. E ainda mais por causa do contexto educacional que nós vivemos. O nosso núcleo educacional, o nosso centro educacional, não adianta falar, não adianta vir questionar, isso não é um problema político, é um problema cultural, não é de gestão política agora, isso. Antes, já estou adiantando as críticas que eles podem fazer ao meu comentário aqui. Mas a nossa cultura é uma cultura que não valoriza a educação. As pessoas não valorizam a educação, as pessoas não valorizam o conhecimento. Nós vivemos numa cultura hoje, pode ser que outras cidades sejam diferentes, mas nós vivemos numa cultura que as pessoas primeiro se preocupam em ter, para depois se preocupar em ser. Quando o processo do conhecimento e o processo da vida é exatamente o contrário. Primeiro eu sou alguma coisa, primeiro eu me torno uma pessoa, um ser humano honesto, digno, com conhecimento, com curiosidades naturais, e aí eu construo a minha vida, e aí depois eu vou ter coisas baseadas nessa pessoa que eu sou. Mas o movimento é exatamente o contrário. Nossa sociedade hoje, nós preocupamos, pelo menos no nosso contexto, nós preocupamos muito mais com ter do que ser. E aí, a gente começa a reparar as coisas. É o seguinte, hoje às vezes você lembra de uma dita cuja aí que foi candidata aí na última eleição aí, que ela falou que um plano era dar R$ 5.000 para aluno no ensino médio, que era para ele comprar uma moto no final Eu nem, do. nem sei disso. Ainda bem que você não sabe. Então, eu não sei se a ideia é essa mesmo, assim. Eu lembro de assim, posso estar errado, a minha memória também às vezes é errada, né? Mas inventando eu não tô. Teve essa proposta aí do aluno receber um dinheiro no final do ensino médio. Tem propósito do aluno receber celular também, né? Alguns alunos receberam Tablet. durante o período da pandemia, né? Aham. Tablet não, mas o Mas celular era pra alguns todo alunos mundo, né? receberam. Alguns só. Nossa escola, talvez uns 150 alunos tenham recebido esse celular. E aí o plano era isso. Mas, e assim, e parece que isso vai bem direto ao ponto, que é exatamente isso que o aluno pensa. Às vezes a impressão que eu tenho é que os alunos, eles querem ter uma moto, dinheiro para pôr gasolina, e a vida é essa. Cara, mas assim, eu vou. Eu concordo com você. Só que assim, o problema é. Quando eu era adolescente, eu queria coisas que um adolescente queria também. Entende? Só que, independente disso, né? Não quero parecer saudosista. Eu nunca fui fã de escola quando eu era adolescente ou quando eu era criança. Entende? Mas assim, eu tinha uma cobrança dos meus pais, meu pai e da minha mãe, sempre me cobrando e falando que é importante estudar, né? Mas, e não vou dizer que eu era muito fã de escola, mas eu estudava, mesmo não sendo fã e mesmo querendo uma moto ou querendo outras coisas, né? Então, assim, tudo bem, o adolescente quer as coisas que o adolescente quer. Eu acho que isso não é um problema. Eu acho que o problema é, apesar disso, ele não fazer coisas que ele deve fazer, não é? Apesar das circunstâncias, né? Apesar daquilo que ele está vivendo. Tem dois pontos aí. O primeiro é que às vezes ele precisa de cumprir um processo, uma etapa, porque a vida não é imediata. Sim. E o segundo ele se contenta com pouco, né? Então, cara. Porque a gente pode até pensar que ter uma moto é um sonho grandioso, né? Vital andava a pé e achava que sim, estava mal, queria comprar uma moto, né? O Vital, vocês não conhecem Paralamas, eu sei que vocês não conhecem Paralamas. E aí, cara. Raul Seixas, né? Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego. É muito pouco pra uma vida, saca? É muito conforme. Eu lembro, assim, tudo bem, a gente quer coisa que adolescentes querem, mas eu lembro que quando eu era adolescente, eu queria coisas que adolescentes queriam, mas eu também queria que as coisas mudassem. Eu não me contentava Sim. com o mundo da forma como ele era. Uhum. E aí eu pensava em soluções e situações onde eu pudesse estar inserido e modificar aquele meu ambiente. Então, Sim. assim, lembra que tinha a ideia do rebelde sem causa, que o adolescente Sim. era rebelde, revoltado e queria mudar o mundo, tal, tal, tal. Sim. Eu não vejo sangue no olho das pessoas mais pra querer mudar a realidade, saca? Você Sim. precisa querer mudar a realidade. Eu quero mudar a realidade, não, esse mundo não tá bom, eu não tô satisfeito com o mundo do jeito que ele tá. Pois é. E aí, vamos fazer alguma coisa, né? Pois é, mas aí o que a gente vai fazer? Ah, mas tem que levantar?
Tem que... Tem que arrumar a cama? Então, eu acho que esse é um problema, né, cara? O cenário hoje que eu vejo, né, em sala de aula, é claro, a gente tem exceções. Tem alguns alunos que querem, que se esforçam. E eu não tô dizendo também colocando o professor como vítima, né? Nem me colocando como vítima. A minha postura de professor em sala de aula, cara, eu ajo com respeito com os alunos, trato eles como ser humano, né? Assim como eu espero ser tratado como ser humano numa sociedade na qual vivemos. Você entende? Mas assim, a realidade que eu vejo hoje, cara, é adolescentes que não querem nada. Cara, e quando eu digo nada, cara, eles não querem namorar, nem namorar, velho. Eles É não porque dá querem namorar. trabalho, tem que tomar banho pra namorar, eles não querem. Cara, isso que eu falei com um aluno, cara. Tava conversando com um aluno lá da nossa escola. E eu falei pra ele, falei, cara, vocês não querem namorar, vocês não querem prestar atenção, vocês reclamam de tudo. Aí ele virou pra mim e falou assim, Léo, a gente só quer mexer no celular. Ou conversar de grupinho assim de vez em quando. Sim. Mas e namorar? Aí ele virou pra mim, não, mulher dá trabalho. Ele virou pra mim e falou isso. Você entendeu? Então, assim, os caras não querem namorar, os caras não querem nada. Reclama de tudo. Tudo. Sabe? Vamos levar pra sala. Na aula. Ah, vamos pra sala de vídeo. Pra assistir um filme. Ah, não. O quê? Ah, vamos fazer coisas diferentes. E se for pra sala de vídeo, metade vai ficar mexendo no celular. Sim, ainda tem isso. Não é? Aí vai perguntar, professor, por que você não proíbe o celular? Tá, é proibido, mas como é que você vai tomar o celular de todo mundo? Pois é, cara. Então eu vejo um cenário, cara, os moleques não quer. E assim, cara, eu vejo. Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar aqui, mas eu vejo um cenário que a galera adolescente tá muito descontrolada. Tá descontrolada, assim, a nível. Eu diria alienada. Mas por quê? Se ele diria isso? Numa desconexão com a realidade. Então, cara. Assim, nós criamos fantasmas da realidade, né? Nós criamos o mundo digital acaba sendo uma fantasia da realidade. Nós vivemos essa fantasia, nós não vivemos mais a realidade. Sim. Nós vivemos essa fantasia da realidade. E aí, nessa fantasia da realidade, né, eu tenho essas premissas aí, de que eu posso reclamar de tudo, de qualquer coisa, e que eu tô certo. Não, eu acho que o problema não é a reclamação, né? Eu acho que talvez você possa reclamar, mas assim, cara, faça o mínimo, ou saiba reclamar, né? Saiba argumentar, né? Você precisa apresentar pontos. Você pergunta assim, faça uma pergunta simples. Por quê? Né, você já vai ver que não Por tem que eu deveria ir, né? sustentação às vezes, né? Mas assim, se você faz uma pergunta desse tipo, por quê de uma reclamação do aluno, por que você tá achando ruim? O que te incomoda nisso, né? Ele não sabe responder. Eu acho que eu tive uma vez só, cara, que um aluno falou assim. Eu lembro que eu botei no quadro as equações, expliquei. Ele falou, Léo, por que é assim? Ou, uma vez me perguntou, por que você está ensinando isso? Entende? Olha que pergunta boa. Sim. Às vezes o cara fala assim, não. Isso demonstra um interesse genuíno do aluno, né? Claro que isso também é uma utopia nossa, né? Não adianta a gente esperar. Ele coloca o professor contra a parede, e às vezes numa esperança de ganhar o debate com o professor, isso até motiva o aluno, né? Nossa, deixa eu colocar o professor contra a parede. Mas isso também é uma gana e um sangue no olho do aluno, né? Sim. Eu quero ganhar do professor, peraí, eu quero mostrar pra ele que eu sou inteligente, que eu sou. Isso. Né? E aí, cara, uma coisa absurda que acontece é exatamente isso. As pessoas são apáticas, que a gente tava comentando. A gente tá vendo uma apatia muito forte. E elas são apáticas por quê? Porque elas estão presas nesse mundo que não é real. Eu imagino isso. Eu imagino que o mundo, que as pessoas estão do jeito que elas estão por isso. Eu não entendo, cara. Eu sou muito curioso, cara, pra entender o adolescente. Eu converso com eles, cara. Eu tento escutar, sabe? Eu acho que você também, né? Antigamente, Léo, a construção da nossa personalidade, ela era baseada nas relações que nós fazíamos entre nós. Então você tinha... que hoje também, né? Mas o que acontece? Hoje há uma duplicação dessa identidade. Há uma identidade da pessoa que se convive com outras e há a identidade do mundo virtual. Sim. São personalidades diferentes, são identidades diferentes. Cada vez maior. Porque ali eu posso criar um avatar, eu posso criar uma imagem minha que não condiz realmente com a realidade que eu vivo, não condiz realmente com a pessoa que eu sou. E aí, ali eu construo uma imagem, aparentemente, eu tiro os defeitos que eu não quero ter. Eu tiro aqueles problemas que eu não quero ter ali. Eu tenho uma vida
que é uma vida mais próxima daquilo que eu imagino ser uma vida boa, mesmo que não seja realmente uma vida boa. E aí nós tendemos a preferir essa vida digital. Então, quando eu tô falando de alienação, quando eu tô falando que são alienados, é um sentido assim, né? Não tô falando de sociologia aqui, não é esse o ponto, né? Pode até, em algum momento, casar a ideia. Mas não é esse o interesse. Ó, há uma alienação da própria personalidade. Aquela personalidade criada no mundo digital, ela passa a ser mais importante do que a personalidade do mundo real. Então, mas aí o moleque também ele fica perdido, né? Sim, exatamente. A culpa não é dele, a culpa é de toda uma cultura, de todo um sistema que implica esse tipo de situação. Sim. Então, se nós adultos, que só temos o nosso sistema límbico, temos todo o nosso sistema aí funcionando, né? O córtex pré-frontal, todas aquelas ideias lá da neurociência funcionando, a gente às vezes tem dificuldade de tomar decisões baseadas na realidade, porque, Léo, vamos falar a verdade, cara. Então, a gente fala o seguinte, a população brasileira é analfabeto funcional. Tá, o que é isso? Analfabeto funcional, vamos entender. O que é a nossa inteligência? A gente pode entender a inteligência como um olhar para a realidade, como interpretar a realidade. Na medida em que nós criamos simulacros dessa realidade, nós vamos nos distanciando dela. Então, nós vamos nos tornando analfabetos funcionais, por quê? Porque nós olhamos para o simulacro da realidade e não para a realidade em si mesma. E a gente até comentou sobre isso no outro podcast, eu vou retornar um exemplo aqui. Você vai no médico, às vezes, o médico está mais preocupado com olhar os resultados de um papel do que com olhar para o paciente. O que está acontecendo? Exatamente. Perguntar para ele o que ele está sentindo, fazer uma anamnese, entender os sintomas e aí fazer uma escuta do paciente, colocar aquele aparelhinho que eu esqueci como é que chama, medir estetoscópio. Então, assim, não é só os nossos adolescentes que vivem essa duplicação da realidade ou essa semi-realidade. Esse simulacro da realidade, ele vem sendo criado pelo próprio processo que nós estamos vivendo. E aí, na escola, nós vivenciamos uma etapa muito, muito igual a essa, que é a burocratização do ensino, que é você transformar tudo em números, tabelas e planilhas. Como se as pessoas se reduzissem a números, tabelas e planilhas, né? Então, essa duplicação da realidade, e até chamei você para a gente poder trabalhar em outros momentos, né? As distopias, né? As clássicas do século XX lá, o George Orwell, né? Para a gente poder trabalhar em outro momento aqui a leitura desses livros aqui. Parece que já apontavam para um problema assim, né? Como nós não enxergaríamos a realidade muito bem. E às vezes a gente não enxerga a realidade muito bem. O que a gente está tentando fazer aqui é um trabalho de tentar enxergar a realidade. Conversando, né? Você vai lapidando, você vai capinando, você vai tira um pouquinho de poeira aqui, tira um pouquinho de sujeira ali, e a gente vai tentando fazer isso. Mas eu entendo mais ou menos assim, essa duplicação da personalidade, ela é essa duplicação da realidade que vem acontecendo em todas as esferas. Nas esferas profissionais, nas esferas pessoais, nas esferas de relações interpessoais, porque eu até fazia uma brincadeira em sala de aula, você falou essa questão de namorar, né? Eu falo o seguinte, nós criamos aplicativos para tudo. Sim. Né? Então, você não precisa nem do psicólogo hoje em dia, né? Porque você tem aplicativos que simulam uma conversa com um psicólogo, às vezes inteligências artificiais que simulam conversa com um psicólogo. Legal, cara. Não sei se funciona. Provavelmente não. Mas tem. Mas tem, né? E aí, então, o que acontece? Então, você tem aplicativo pra tudo, que funciona pra tudo. Eu até falei assim, vocês têm aplicativo até pra namorar, vocês não precisam sair de casa nem pra namorar, porque sair pra namorar demora, você tem que tomar banho, tem que escovar os dentes, tem que trocar de roupa, tem que passar desodorante, passar fio dental, pentear o cabelo, dá um trabalho. Não, você entra lá, você entra no aplicativo, lá escolhe a pessoa que você quer sair, marca com ela e vai. Mas antigamente, pra gente flertar, a gente tinha que fazer todo esse processo. E pra, quiçá, dar certo. Eu lembro que antigamente a gente saía pra conversar, pra trocar ideia, né, cara? Tipo assim, sábado você esperava, marcava de sair, saía junto, seus amigos, tudo e tal. Sim. E aí, hoje, talvez as pessoas tenham perdido um pouco. Os points, os lugares que eram os points da cidade aqui, eles ficam vazios praticamente os fins de semana agora. As pessoas vão lá pra beber, por exemplo. Mas, sei lá, cara, sabe? Sentar, trocar ideia, conversar. Você vai numa lanchonete, Léo, faz experiência. Quantas pessoas estão ali conversando? Quantas pessoas estão ali trocando ideia? Assim, né? Não é que a gente tá querendo ser saudosista, né? Mas a gente vê o que tá sendo valorizado, o que tá sendo desvalorizado, né? São as relações humanas, né? Tipo assim, se você vai com sua namorada na lanchonete, você tá pegando o celular, cara, larga dela então, cara. Porque se você não quer estar com ela num momento como esse, se você não quer estar com ela num momento como esse, não fica com ela, cara.
Não precisa. Mesma coisa pra ela. Se você prefere estar no celular na hora que você tá com seu namorado, larga dele, ué. Sei lá, velho, quantas horas por dia vocês passam juntos? Sei lá, 1 hora por dia, às vezes, quando vocês vão comer um lanche, aí nessa hora você tá no celular também. O celular é mais interessante. Também as pessoas também são bem desinteressantes às vezes, né, Léo? São. E aí, por isso que talvez a gente fuja para o celular. Muitas E vezes aí sim. é um trabalho da pessoa de fazer um esforço de ver o interesse na outra. E você também tem que se tornar interessante, né, cara? Você tem que Eu ler, acho que né? é seu Abre papel, o livro né? e lê, né? Vai estudar alguma Vai coisa. estudar, vai conhecer uma palavra nova. Eu conheci uma palavra nova hoje. Eu conheci isso hoje. Não, vai chover, né? Que papo bosta mesmo. Aí ninguém quer conversar com você também, né? Pois é. Mas pior que tem gente que gosta, né? Tipo assim, Falar, fazer uma fofoca, né? tem um cara que fala o seguinte, papo de elevador, né? Ninguém quer papo de elevador, cara. Coisa chata. Você é no elevador, você não sabe pra onde você olha, que todo mundo com aquela cara de quem peidou, velho. É Tá muito ligado? ruim, cara, né? Mas voltando, a gente tava falando, cara. Essa questão do celular eu acho que é importantíssimo, né? E eu queria frisar uma coisa. A realidade da sala de aula hoje, cara, que provavelmente é consequência disso. Cara, eu tenho sala de aula, João, que eu acredito que você tenha também. Eu chego numa sala de aula e eu troco ideia, boa tarde, converso. E aí, cara, em algum momento eu falo que eu vou fazer, que eu vou dar uma aula, que eu vou explicar alguma coisa, e parece que em algum momento a galera começa a gritar junto, e assim, sem exagero, começa a falar sozinho, começa a falar com as paredes, começa a andar na sala como se você não tivesse ali, Assim, entende? é uma experiência muito, muito esquisita essa. Eu tenho isso. Esses dias eu contei, velho. Tem aluno que gasta meia hora pra saber que você chegou na sala de aula, depois que você entrou, Cara. né? Tipo assim, você vai gritar com o aluno, o que que você espera, né? Impõe autoridade. Beleza. Cara, mas Como, cara assim. pálida? Como que eu vou impor autoridade pra alguém que nem vê que eu cheguei na sala de aula? E aí, Hum, a gente busca autoridade, eu vejo o seguinte, você falou isso ficou martelando na minha cabeça, nosso jogo do conhecimento. eu A também nossa acho. autoridade é a Também autoridade acho que eu baseada. falei. Eu concordo comigo mesmo. Né? Foi você que disse. Então, a autoridade vem pelo conhecimento. O professor demonstrar o quanto ele domina aquilo que ele pretende ensinar para o aluno. Isso é uma questão Só de que se eu não autoridade. tiver comunicação, O princípio básico é comunicação. como Né? Como é que você vai fazer é isso? que você transmite, né? Você vai chegar no começo do ano e falar regrinhas da sala. Tudo bem. Esse dia eu tomei a prova do aluno que tava mexendo no celular na hora da prova e me chamou de pilantra. Eu tomei a prova dele na hora É. né? Eu falei, não, você tá mexendo no celular. Tudo bem, pode me chamar de pilantra. Eu que sou o pilantra, né? Eu que tô colando na hora da prova, né? É uma distorção total da realidade. É Você. isso que eu tô dizendo. Uma inversão de As valores, pessoas. né? Às vezes eu vou conversar com as pessoas, em geral, assim, parece que as pessoas não enxergam a realidade. Eu tenho dúvida de que elas Sim. conseguem enxergar a realidade. Porque você fala uma coisa e aí ela entende outra coisa completamente diferente do Fica que você tá ofendida, dizendo. né? Isso assim, isso é geral, Léo. Isso é complicado, isso é geral. Não que isso não aconteça com a gente às vezes. Isso pode acontecer às vezes com a gente não enxergar a realidade direito. Né? Mas, peraí, se tem um ponto comum aqui, se você não consegue enxergar, e eu também não, se a gente conversar, talvez a gente consiga enxergar melhor. Pois é, cara. E assim, eu não sou o tipo do cara, eu acho que você também não, sabe? Mas eu não sou o tipo do professor que chega e fica gritando, fica brigando. Cara, eu não sou assim, cara. Eu não gosto de fazer isso, não. Nem faço. Entende? Por exemplo, às vezes eu vejo uma sala de aula quando eu entro, cara, e a galera começa a gritar do nada, assim, parece que é um. Não sei se é um surto, sei lá, se é psiquiátrico, sei lá o que que é. Mas eu começo a surtar, aí grita e fala ao mesmo tempo. E aí, cara, eu tento conversar com eles, aí eu peço pra eles fazerem silêncio e tudo. Falo assim, gente, isso aqui é uma sala de aula, sabe? Eu tento explicar de uma forma lógica. Isso aqui é um ambiente. Então, nesse ambiente, estamos todos nele. Hoje eu tive uma conversa com o segundo ano, na parte da tarde. Eu falei assim, gente, ó, a nota de vocês até que não tá tão ruim, o fechamento do bimestre. Mas assim, eu queria que vocês pensassem nessa questão do comportamento de vocês. Porque isso aqui é um ambiente. Se a gente tá nesse ambiente, a gente tem que ter um mínimo de postura um com o outro. Entende?
Por exemplo, eu vou dividir um ambiente com a fulana. Um exemplo da fulana. Então, com a fulana, com a beltrana, com o ciclano, né? A gente tem que ter o mínimo ali de respeito, porque isso é uma comunidade, isso é uma sociedade. Isso aqui não é um campo de guerra, né? Campo de guerra que eu até brinquei com eles. Um campo de guerra que você fala assim, tá vindo a bomba, sai pra lá, corre, tal. Aí tudo bem, acho que justifica, né? Mas assim, numa sociedade, a gente tem que agir assim, como um ser humano, né? E respeitando o ambiente. Eu falei com eles hoje, cara. Aí, porque eles ficam me olhando assim, tem hora que eles ficam olhando assim, e você vê que a cabeça tá em outro lugar. Eu falei com eles assim, cara, o que que acontece se você for num julgamento, na frente de um juiz, o juiz está te julgando, e você começa a gritar e falar com ele, assim, ou qualquer coisa com outra pessoa, vai ser preso, cara. Sabe? Por desacato, sei lá que lei que vai ser. Entende o que eu quero dizer? Sim. Por quê? Porque aquilo é um ambiente. É um ambiente preparado para isso. Assim, as pessoas, eu acho que as pessoas entendem mais ou menos o que a gente quer dizer nesse sentido, né? Eu tento fazer isso, eu tento explicar, né? Mas eu tenho dúvidas de que tem um alcance que deveria ter, um alcance, assim, racional, saca? Porque a primeira questão, ela não é racional, ela é emocional. Provavelmente. As maiores travas de comportamento que nós temos, todos nós temos, elas são emocionais, elas não são racionais. Eu até entendo que é importante fazer, mas será que eu tenho um sistema emocional regulado, capaz de me fazer tomar a decisão certa na hora certa? Esse é um problema gigantesco que a gente não Sim. sabe É, responder, com né? certeza. Porque aí acontece o seguinte, a questão é o seguinte, o aluno aprendeu a lidar com a frustração de ouvir não, não é hora disso, Com né? certeza. Não tá na hora de fazer isso, agora não é momento. Entender que há limites, porque, como diria o Clóvis, né? Meu pai me dizia coisas que depois eu fui descobrir que existe na mais alta filosofia, né? Meu pai dizia o seguinte, né? O seu limite termina na hora que começa o do outro. Simples assim. Se você tá incomodando o outro, cala a boca. Ué. Simples assim. E aí, cara, a gente tem uma ideia de liberdade absoluta. Liberdade de fazer o que se quer, em qualquer lugar que você esteja. Não, não é, cara pálida. Há lugares públicos e privados. Na sua casa eu não invado. Mas aqui é um lugar público, onde nós compartilhamos com todo mundo. Se você não quer vir à aula, não quer assistir a aula, some. Não venha. Que é outro ponto, né? Mas se você vem e atrapalha, você está lidando com o público, você está lidando com uma situação que envolve inúmeras pessoas aqui. Então você está atrapalhando, está sendo chato. No Desnecessário, mínimo né? chato, né? E aí o Montesquieu falava que a liberdade é fazer aquilo que a lei permite que você faça. Então há regras, há normas. E isso regula a sociedade, regula a nossa vida social. Se não existe isso. Então eu lembro, você vai numa sala de pré-escolar, você vai lá, você vê lá, regrinhas da boa convivência. Falar as palavrinhas mágicas, por favor, obrigado, bom dia, com licença, né? Não pode chutar o coleguinha, não pode morder o coleguinha, não pode enfiar a agulha embaixo da unha do coleguinha, coisas assim que regulam o bom senso. Para uma Sim. criança funciona, tá? Talvez nós tenhamos que fazer esse tipo de situação, porque talvez seja um processo de infantilidade mesmo, né? Sim. De não amadurecimento, de não desenvolvimento intelectual, sei lá, de cognitivo, de não conseguir compreender racionalmente coisas que são na base da emoção. Sim, coisas básicas, né? Você que é professor da rede pública ou particular, você que sofre com isso, deixa aí nos comentários aí um pouco da sua odisseia educacional. É comportamental ou é racional o problema, né? Eu conversei hoje com a galera da sala de aula hoje, no segundo ano. Falei com eles, cara. Eu falei, quando o ser humano conversa com você, ele espera. Uma resposta? Não. Demorou 15. Deve ter demorado uns 10 minutos. Aí a pessoa falou assim, que ele escute. Eu falei, ótimo. Se você fala ser humano, você espera 5 minutos dessa vez. E ele escute. Então, assim, não tem como. Sabe, eu explico. Não tem como você ter uma comunicação onde uma pessoa fala, a outra não escuta e vice-versa. Tem que ser um de cada vez. Enquanto um fala, o outro escuta. Eu lembro daquela
era mais novo, você ouviu aquele ditado? Quando um burro fala, o outro Bota abaixa baixo a orelha, é nesse nível. Então, isso, cara, complicado. Mas é isso, né, é. cara? Essa questão do burro fala, o outro abaixa a orelha. É, Eu ouvia isso. toda essa questão do limite. Na verdade, Léo, se a gente retomar, a gente tem girado em torno dos mesmos problemas, parecem problemas centrais da sociedade desde o nosso primeiro podcast. A gente falava sobre isso no primeiro podcast. O diálogo, né? Sim, O problema o do diálogo. diálogo. O problema da conversa, de você falar e o outro não ouvir o que você está dizendo. Não ouvir primeiro, porque às vezes ele não presta atenção, e aí entra por aqui, sai aqui, ou por outro, mesmo prestando atenção, ele não consegue compreender o sentido das palavras que estão sendo ditas. Só que o ambiente é esse, né, João? É, esse é o ambiente. Se fosse um ambiente assim, de uma guerra, não dá pra você conversar. Não, vamos sentar no meio de um campo de batalha sendo bombardeado. Não, vamos conversar, vamos debater. Não, é pra isso também. Não. Agora, um ambiente escolar é um ambiente de diálogo. Tanto, cara, que eu falo com os meus alunos. A gente não pode ser hipócrita. Eu falo com eles. Vocês querem falar? Eu tô aqui pra ouvir vocês. Sim. Cara, fala. Quer trocar ideia? Quer perguntar? Quer questionar? Quer dar uma sugestão? Eu vou ser o primeiro a ouvir vocês. Eu falo, ó, vocês podem reclamar de qualquer coisa que vocês quiserem reclamar, desde que vocês tenham educação para isso. Isso. E a questão do diálogo, ela é tão poderosa, talvez a gente não tivesse campo de batalha se tivéssemos mais diálogo. Exatamente. Nossa, uma frase boa pra gente poder encerrar o podcast dessa noite, né? É, fiquei de Converse mais converse e mais e lute menos, né? guerrei Guerreie menos. não é? A arte da guerra é a arte do diálogo agora, né? Sim, tanto é que o Sun Tzu fala, né, que a melhor para você vencer, a melhor forma de você vencer uma guerra é você vencer uma guerra sem precisar desembanhar a espada, Se precisar desembainhar a espada, é simples, né? entendeu? Talvez há pelo menos há 2.600 anos a gente tenha aprendido a fazer o uso da linguagem filosófica, né, para argumentar, para debater. Com E certeza. a gente ainda tá desembanhando espada ainda mesmo tendo o diálogo, né? Então, Sim. João, foi muito bom esse momento estarmos aqui falado sobre nossos queridos alunos. E é interessante, eu quero trazer alguns alunos aqui para falar também, né, a opinião preparem. deles, né? Vamos ouvir. Vamos ouvir ouvir. porque a gente está aqui para ouvir o ser humano, né? Ouvi-los-emos. Ouvi-los-emos. E é isso, João Renato, você quer um recado aí para esse professor, aluno que está nos assistindo? Não desista. Mais uma vez, né? Mais uma vez, não desista. Não desista, mais uma Estamos na vez, não caminhada. desista. Assim, é o processo, né? É difícil, a gente sabe que é complicado, tanto para o professor quanto para o aluno. É importante para o professor também reconhecer que para ele é um caminho delicado, que talvez ele não veja sentido no que ele está fazendo ali. E o nosso trabalho enquanto professor é descobrir como trazer sentido para isso, né? Para o processo educacional. Inclusive, a gente pode falar sobre isso em algum momento, né, Léo? Acredito que sim. Acredito que dá pra gente falar aí muita coisa. E é isso, gente. Muito obrigado por você ter estado conosco até aqui, tá? Deixa sugestões, se inscreva, curta o canal. E o que você trouxer, a gente vai ser munição, né? Desse campo de batalha aqui pra gente Exatamente. conversar. Estamos aguardando os comentários de vocês aí pra gente poder. Queremos aprender também, né? Queremos aprender. E se esteja disposto também, né? Já falamos mais uma vez, deixamos aqui as portas abertas, os microfones abertos. Quer vir participar de uma conversa com a gente, quer vir expor o que você pensa, venha. Venha, vai ser um prazer. Sim, com certeza. Galera, então fica assim. Um grande abraço e até o próximo episódio. Até mais.